Convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou continuar aqui um assunto que nós iniciamos há algumas semanas atrás. O progresso, a necessidade de crescermos espiritualmente. E hoje nós vamos ler aí apenas do verso 6 até o verso 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor, peça ao Senhor que fale ao seu coração, que a palavra possa penetrar a sua alma, palavra lida, que é suficiente, ela é única, é eficaz, transformadora. Peça ao Senhor que fale contigo. Senhor, em nome de Jesus, que a minha boca se cale, que o teu Santo Espírito possa falar por meio da sua palavra. Ela é suficiente, ela já foi lida, e agora nós precisamos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, para que nós possamos sair daqui maiores em Ti, crescendo, avançando espiritualmente, para louvor e glória do seu nome, e reconhecendo a sua grandeza e o seu poder, como acabamos de cantar em cada canção, ó Deus, deste momento de louvor. Muito obrigado, Deus, que a minha boca se cale, e teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu iniciei esta carta fazendo uma pergunta, e a pergunta que eu fiz aqui foi: qual é o maior problema do homem? E nós vimos aqui que o maior problema do homem não é a falta de dinheiro, não são os problemas familiares, não são os problemas conjugais. O maior problema do homem é o pecado. E o pecado é o causador de todos estes outros problemas, que são secundários. E nós vimos que Jesus Cristo é aquele que veio nos libertar do pecado. Ele é aquele que veio transformar a nossa vida. E nós aprendemos no capítulo 1 dessa carta, que ele faz isso porque ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele é aquele que tem toda a soberania, todo o poder, toda a majestade, toda a honra e toda a glória. E é interessante porque o capítulo 1, o apóstolo Paulo, um prisioneiro nesse tempo, o apóstolo Paulo ele faz questão de mostrar este poder de Deus. E nós aprendemos então que nós somos livres e libertos deste pecado, que é o grande mal, por este Jesus, que é o autor do próprio Evangelho. Ele é a fonte do Evangelho. Esse Jesus, ele também é
aquele que é a fonte da redenção. Nele nós recebemos a redenção. Nele nós recebemos a vida. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nós aprendemos que tudo isso acontece porque toda a criação nasce dele, porque ele é a fonte da criação. De todas as coisas, até mesmo principados e potestades, coisas celestiais, coisas terrenas, tudo o que existe, existe por causa dele e foi criado por ele, por intermédio dele. Ele é o autor da vida, ele é o autor de todas as coisas. Mas nós vimos que esse Jesus, ele também nos chama como igreja e ele é o cabeça dessa igreja. A igreja existe por causa de Jesus, não há igreja sem Jesus. Por isso nós dizemos que a igreja é uma igreja cristã evangélica que crê no evangelho de Jesus Cristo. Ele é o dono dessa igreja, ele é o cabeça dessa igreja. Mas esse Jesus, ele também é aquele que tem todo o poder de nos dar o ministério. Ele é aquele que nos faz seguir e fazer aquilo que ele mandou nós fazermos. E o apóstolo Paulo, ele então termina este capítulo 1, mostrando que ele foi chamado para este ministério. O chamado para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Chamado para dar continuidade àquilo que o próprio Jesus havia feito e designado para que todos nós, cristãos, pudéssemos fazer. Quando nós chegamos então no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos mostrou uma preocupação com esta igreja, com este povo. Igreja de Jesus Cristo, pessoas que reconheceram que o maior problema é o pecado, e esse pecado é resolvido por meio de Jesus, que é o dono de todas as coisas, o autor e consumador de todas as coisas. E o apóstolo Paulo então tem uma preocupação em que essa igreja avance. Então quando ele chega no início do capítulo 2, ele vai dizer que ele tem uma luta constante, ele guarda grande luta. Ele vem lutando pelos laodicenses, ele vem lutando pelos colossenses, para que eles compreendam. No verso 2 ele diz que é para que eles tenham convicção, entendimento, compreensão dos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu luto para que vocês compreendam isso. O apóstolo Paulo está preso, irmãos. O apóstolo Paulo está encarcerado. E mesmo preso, ele está batalhando para que esta igreja que está solta, para que esta igreja que está vivendo a vida comum, para que ela cresça e tome alguns cuidados. O apóstolo Paulo, ele tem uma forte vontade, quando nós vemos aqui o verso 5, lá no finalzinho, de ver esta igreja em boa ordem. Uma igreja firme na fé. Ele vai dizer, eu quero ver vocês assim. Ele se dedica para isso. E então ele vai, no verso 6 em diante, nós começamos a aprender, aqui na semana retrasada, nós começamos a observar aqui, como que Paulo então, ele quer que a gente aprenda a prosseguir, a avançar, a crescer espiritualmente. E quando eu iniciei este ponto, quando iniciei aqui este sermão, eu comecei a falar sobre as pessoas que estão buscando os coachings. Sobre as pessoas que estão mais interessadas nos assuntos em que os coaches podem dar para eles, que realmente são bons, e eu disse isso aqui. Os coaches te ajudam a crescer financeiramente, você vai lá e eles te ajudam a mexer com as suas finanças, eles te ajudam a trabalhar a sua estética, eles te ajudam a trabalhar a sua autoestima, eles te tiram do lugar e eles fazem que você, que estavam procrastinando, eles fazem com que você avance e você agora começa a viver uma vida melhor, mas eles têm um grande problema. Eles esquecem de Jesus. E eles colocam você no centro. E eles dizem que você é o centro. Eles dizem que você é aquele que precisa merecer, que tem todo o mérito, que você precisa, como é que eu posso dizer aqui? Desfrutar de tudo aquilo que você merece, como se você merecesse alguma coisa. Este é o grande erro. E nós vimos aqui então Paulo dizendo assim, olha, quando você ouve o coach que está dizendo que você é mais importante, você esquece de Jesus.
aquele que é realmente mais importante. E eu comecei então a expor aqui algumas lições que Paulo traz para nós, no verso 6. E ele começa dizendo assim, olha, vocês que receberam a Jesus Cristo, vocês que conhecem Jesus Cristo, vocês que sabem que Ele tem todo esse poder, toda a supremacia, vocês precisam andar nele. Jesus precisa estar com vocês precisam estar com Ele, vocês precisam andar na palavra, e Ele é o caminho e Ele é a verdade. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Nós precisamos andar nele. A orientação de Paulo para que haja um crescimento espiritual, um avanço espiritual daqueles que já conheceram Jesus é inicialmente ande nele. Não é no coach. Eu já falei isso no sermão passado. Está até lá na nossa rede social, destacado. É porque eu preciso que você entenda que Jesus é muito mais importante do que você. Tudo é sobre Jesus. E nós precisamos andar nele, para que nós possamos crescer espiritualmente. Mas Paulo diz também que para que nós andemos nele, mas também precisamos nos firmar nele, enraizar nele. As nossas raízes precisam estar aprofundadas em Jesus. E o salmista no Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite, e ele será como o quê? Como árvore plantada, junto à corrente das águas. Esta árvore que tem as suas raízes nas fontes de água. E elas vão beber e vão estar firmadas e solidificadas em Cristo. E em terceiro lugar, na semana passada eu finalizei falando da edificação. Nós estamos firmados, estamos fundamentados, a tempestade vem e o problema vem e nada pode nos abalar, porque estamos enraizados em Cristo, mas Paulo diz também que nós precisamos estar edificados nele. Enraizados para dentro, agora edificados para fora. E nós observamos a carta de Paulo aos Coríntios, porque lá o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos edifício, nós somos casa de Deus, nós somos a morada de Deus. Edifício de Deus somos nós. E o apóstolo Paulo, se você observar, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vai finalizar, lá no verso 16, ele vai dizer assim, olha, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele pergunta para a gente, será que você não sabe que você é o santuário de Deus? Que você é a morada de Deus? Antes ele já disse, o alicerce foi posto. Você não pode pôr outro alicerce. E esse alicerce é Jesus. Aqui mesmo nesse capítulo. E ele vai dizer assim, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Nós andamos nele, as nossas raízes estão nele, mas nós também somos edificados nele, para a morada dele, porque eu e você somos a morada de Deus, amém? Nós somos a habitação do Espírito Santo, por isso ele pergunta, por acaso vocês não sabem? Será que vocês esqueceram que vocês são a morada, o templo, a edificação, aonde o Senhor habita? É uma pergunta muito séria que nós precisamos trazer para nós aqui hoje. Mas ele não para por aí. E ele vai continuar. E a nossa lição de hoje começa aqui. Porque ele vai dizer assim, olha, então nós andamos nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos. Este ponto é muito interessante porque aqui trata-se de certeza de salvação. A minha pergunta para você é, você tem certeza da salvação? Se você morrer agora, você sabe exatamente para onde você vai? Ou ainda há dúvidas? Será que o evangelho que você ouviu, que você crê, ele te traz esta convicção? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 10, ele vai dizer assim, olha, procurai diligentemente, faça uma procura minuciosa,
em confirmar a sua vocação e eleição. Ele vai dizer que eu e você precisamos confirmar dia após dia a nossa vocação e a nossa eleição. E tem um resultado para isso. Ele vai dizer assim, olha, é porque fazendo assim, vocês não vão tropeçar. É para que vocês não tropecem em tempo algum. Nós precisamos ser convictos da nossa fé. Agora pense comigo, aquele que anda em Jesus, aquele que está andando na palavra, aquele que conhece as Escrituras, aquele que sabe o que está escrito neste livro, aquele que sabe quem é o Jesus das Escrituras, aquele que está enraizado nele, aquele que está edificado nele, que sabe que é edifício de Deus, que sabe que é morada de Deus, que ele habita em vocês, tem que ter certeza da salvação. É o que faz você ter certeza da salvação. Mas é interessante porque Romanos no capítulo 8, no verso 16, vai dizer algo muito mais precioso, que ele diz assim, olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Ele testifica, ele nos convence, ele mostra, ele diz assim, olha, nós somos salvos. Não pode haver dúvidas. A nossa fé, ela precisa ser uma fé inabalável. Nós não podemos ter dúvida. Por isso nós precisamos estar enraizados em Jesus, edificados em Jesus, andando na sua palavra, para que a gente não tenha dúvida, para que a gente confirme dia após dia a nossa vocação e a nossa eleição, para que a gente não tropece em tempo nenhum. Ô irmão, é por isso que você lê a Bíblia todo dia. É por isso que você vem à igreja constantemente. É por isso que você frequenta um pequeno grupo. É por isso que você vem à reunião de oração. É por isso que você frequenta a escola bíblica dominical. Porque é andando nele. É vivendo para ele, enraizado nele. E aí, essa é a maneira de firmar para que você não tropece. Mas ele vai trazer mais uma lição para nós. E ele vai dizer então, ainda nesse verso 7... ele vai dizer assim, olha, crescendo em ações de graça. Irmãos, isso aqui me preocupa muito. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão definitivamente insatisfeitas. E a insatisfação, ela gera o quê? Quem sabe? Ingratidão. Insatisfação vai gerar em você ingratidão. Porque você vai pensar que nada está bom. A insatisfação faz você não enxergar aquilo que Deus tem preparado e aquilo que Deus tem realizado. E nós estamos vivendo num mundo onde este mundo está acelerado e as pessoas estão em busca cada vez mais de várias coisas. E eu visitava um casal essa semana e eu conversava com eles sobre isso. Pastor Nixon e eu sentamos na mesa de um casal, pedindo oração. E a gente foi lá abençoar aquele casal. E eu conversei com aquele casal. Eu falei assim, olha, precisa ter satisfação. Sabe por quê? Terminaram de construir uma bela casa. Mas e agora? E depois disso? O que vem depois? Se a sua satisfação não estiver em Cristo, a hora que você terminar essa obra, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar outra. Se a sua satisfação não estiver em Cristo, você pode comprar o melhor carro do mundo. Na hora que você entrar nele, você vai olhar para outro. E você vai dizer assim, eu queria, mas era aquele outro. Esses dias eu pequei, irmãos. Esses dias eu pequei. Eu passei na rua e eu vi um Bugatti vermelho. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, olha lá um Bugatti. Eu fiquei doido. Meu coração, na hora, o Senhor falou assim, baixa a bola aí, filho. Eu, hein? Irmãos, lindo, lindo, maravilhoso. Primeiro que não serve para nós, né, Odebi? Nós é da roça. Para nós tem que ser pneu dessa, tem que ser Jeep, para nós não serve não. Mas irmãos, os nossos olhos pecaminosos nos vendem. E nós olhamos e desejamos as coisas. Porque falta gratidão.
E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, aquele que anda em Cristo, aquele que conhece a sua palavra, aquele que está enraizado nele, que bebe das fontes de águas vivas, aquele que é a morada de Deus, a morada do Altíssimo, aquele que é a edificação, a morada de Deus, que tem uma fé inabalável, convicção dessa salvação, ele tem ações de graça, atitudes que glorificam a Deus, que bendizem o Senhor. Isso tudo vai refletir, irmãos, no nosso culto. Isso vai refletir na nossa vida com Deus, enquanto nós lemos a palavra do Senhor, quanto tempo nós dedicamos ao Senhor. Faça um filtro na sua vida. Há uns dias atrás eu disse sobre isso, nosso telefone, ele semanalmente te dá um relatório. E ele te dá um relatório de uso. Oh, irmãos, se nós pudéssemos ter um aplicativo que desse o nosso relatório de uso da semana, você acha que você ia ficar alegre ou envergonhado? O que teria em primeiro lugar no seu relatório de uso? Relatório de uso é quanto tempo você usou cada coisa. Não tem a ver se você levantou de manhã e fez uma oração e fez uma leitura bíblica. Talvez para muitas pessoas isso é suficiente. Mas a Bíblia diz que nós temos que meditar nela, de dia e de noite. Nós temos que orar, é quando? Quando é que nós temos que orar? É sem cessar. A nossa mente e o nosso coração precisam estar incessantemente ligados no Senhor. Irmão, de vez em quando, se você fizer isso, se você está fazendo isso, se você for como eu, de repente você vai pensar assim, nossa, será que eu estou ficando doido? Porque você fica orando o tempo todo, você fica falando com Deus o tempo todo. Então, se você já está assim, sinal que você está num caminho muito bom. Porque você ora sem cessar, você fala com Deus sem parar, e cada atitude sua e cada movimento seu, você está falando com o Senhor e você está buscando o Senhor. E quando possível, você está com a palavra do Senhor, querendo respostas dEle, ouvir a voz dEle para fazer aquilo que você precisa fazer. É assim a vida do cristão. Essa é a resposta de gratidão. Reconhecimento de quem Deus é, do que Ele fez. Então nós agora trabalhamos para Ele, nós vivemos para Ele, porque nele nos movemos, nele nós existimos. Ele é a essência nossa, e nós vamos ver isso logo mais abaixo. Nós somos a essência dEle, quando nós somos alcançados por Ele. Nos tornamos essência dEle. Mas o apóstolo Paulo, ele então vai trazer alguns perigos. E agora, quando ele chega no verso 8, ele vai trazer aqui perigos que nos rodeiam e rodeiam a humanidade desde que ela caiu. E o apóstolo Paulo, ele começa trazendo aqui alguns perigos e ele vai dizer assim, olha, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Acho que a palavra melhor aqui seria escravizar você. Cuidado para que você não seja escravizado. Com o quê? O que Paulo diz que é para você tomar cuidado? Porque isso pode te atrair, isso pode te encurralar, isso pode te escravizar. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, olha, cuidado com as filosofias. O que é filosofia? Os pensamentos. Um belo dia um filósofo levantou da cama e falou assim, penso logo, pronto. E ficou essa lástima que nos segue até hoje. E aí nós vamos estudar filosofia. Aí você chega lá e você se depara com um camarada desse. Penso, logo existo. As filosofias são ideias de homens que se levantam para confrontar a criação de Deus. Para confrontar a existência de Deus. As filosofias se levantam para confrontar a ideia de uma vida eterna, de um lugar aonde nós vamos. As filosofias vêm para destruir o plano de Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, cuidado. Cuidado para vocês não serem escravos das filosofias. Cuidado para elas não dominarem vocês. Mas irmãos, é muito interessante, eu estava falando sobre aplicativos, eu não me lembro com quem, sobre essa ideia de que nós temos hoje nos status, em que nós precisamos estar sempre colocando
na nossa página, por exemplo, para que você veja o nosso status, a nossa equipe de mídia, ela tem que postar. Ela tem que colocar lá o status. Não é assim? Vamos tentar contextualizar isso aqui. Se ela não coloca, vai aparecer outro lá. E pode aparecer qualquer um que você segue. Então, para que a nossa página esteja visível, sempre visível, é necessário que sempre tenha uma coisa nova ali. E a gente coloca aquilo lá. E se você passar aquilo, ela some da sua página e você não acha mais. Agora, deixa eu te falar um negócio. As vãs filosofias estão nas nossas páginas o tempo todo. E eles não dormem, e eles não descansam. E eles colocam uma atrás da outra. E você pisca, tem uma filosofia. Você pisca, tem outra filosofia. Você clica, tem outra filosofia. E vocês estão ouvindo aquilo, vendo aquilo, assistindo aquilo, olhando aquilo, lendo aquilo. O tempo todo. O tempo todo. E eles não descansam. E Paulo está falando assim, cuidado com as filosofias. Cuidado com as frases prontas da internet. Cuidado com os autores desses pensamentos. E o pior de tudo é quando os crentes propagam os pensamentos e as filosofias. E dificilmente a gente propaga o que nós colocamos da palavra de Deus, daquilo que é pregado, daquilo que é colocado nos nossos status, da sua igreja, do seu pequeno grupo, da escola bíblica dominical. Paulo está dizendo assim, cuidado com as filosofias. Mas o apóstolo Paulo, ele avança, ele vai dizer assim, olha, cuidado com as suas filosofias, para você não se escravizar com as filosofias, e as vãs sutilezas. Coisas sutis. Aquelas coisas que você diz assim, mas isso não tem nada a ver. O apóstolo Paulo está preocupado com essa igreja. Eu quero trazer você de volta ao verso 5, porque ele vai dizer assim, olha, eu estou verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. E para que vocês estejam em ordem, eu preciso que vocês tomem cuidado com essas vãs sutilezas. Com essas coisinhas que as pessoas vão dizendo, mas isso não tem nada a ver, isso todo mundo faz, o que é isso, pastor? Porque está todo mundo fazendo, porque alguém pintou a parede de preto um dia e falou assim, é porque é melhor para filmagem. Eu não quero saber se é melhor para filmagem, porque o importante não é a filmagem, o importante é o evangelho, o importante é que o evangelho chegue no seu coração. É isso que é importante. Mas vai ficar mais bonito, vai na África. Vai na Angola. Nós vamos arrumar um jeito de nós arrumar um avião para nós botar todo mundo. Vou levar vocês lá na IPCC, Igreja Presbiteriana Central do Cunene. Nós vamos lá visitar as congregações da IPCC. Nós vamos lá para vocês verem os cultos que são realizados debaixo das árvores. São as vãs sutilezas. Nós dando crédito a coisas que não têm valor. Aquilo que não é benéfico para o reino. E nós estamos dizendo assim, não tem nada a ver. Pinta a parede preta. Vamos fazer 5 horas de louvor. Vamos trazer o cantor fulano de tal. Vamos ficar todo mundo aqui, 3 horas. E o pecado está lá agarrado. Porque são vãs sutilezas. Mas tem um outro aqui que nos pesa um pouco mais. Ele vai dizer assim, olha, cuidado com as filosofias, cuidado com as vãs sutilezas, mas cuidado com as tradições dos homens. Quando eu ouço Paulo falando isso, eu preciso me lembrar que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era um hebreu, ele era fariseu do fariseu, ele era um homem letrado, ele era um homem que antes de conhecer Jesus, ele seguia à risca tudo aquilo que aquela religião lhe impunha, e que até então, antes de Jesus vir, era o correto a se fazer.
Eles estavam vivendo na antiga aliança. Eles estavam vivendo debaixo daquilo que Deus havia determinado para eles na antiga aliança. E o apóstolo Paulo, ele se intitula e ele é esse homem. Mas acontece que ele conhece Jesus. E o dia que ele conhece Jesus, quando ele vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, quando eu fui até vocês, anunciar o testemunho de Deus, eu não fiz isso com ostentação de linguagem, com sabedoria. Quando eu fui até vocês anunciar o testemunho de Deus, eu não quis saber de mais nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo assim: cuidado com as tradições dos homens. Nós carregamos muitas delas. Até muitos anos, alguns poucos anos atrás, se discutia se podia bater palma, se não podia bater palma. Até poucos anos atrás, nós tínhamos caixas de guitarra e as baterias barulhentas, e realmente faz barulho mesmo, né, gente? Por isso que a gente botou aquele trem ali, ó. Porque para cultuar o Senhor nós precisamos de paz. E aquele trem ali solto, Deus que me livre. Misericórdia, eu sou músico. Mas nós prendemos o bichinho ali, ó. Olha que bonitinho, tá ali. E o som fica bonitinho, gostoso. E a gente consegue adorar, né? Não há outro Deus como o Senhor é. E você ouve a igreja cantando. E é conduzido por todos esses instrumentos. O pastor é baterista, mas ele não é pecador, não. Ele só é barulhento. Todo baterista é barulhento. Mas havia uma grande discussão. Se podia ou se não podia, se é de Deus ou se não é de Deus. Ainda existem tantas coisas e tradições que nós carregamos e nós mesmos inventamos. Essas tradições são uma das piores. Porque quando você olha Jesus na sua caminhada, Jesus vai chamar aqueles homens que eram os mestres da lei. Irmãos, pensa nisso. Jesus está conversando com aqueles homens que eram os homens santos da época. Jesus está conversando com aqueles que eram as autoridades que haviam sido constituídas da antiga aliança. E Jesus está conversando com aqueles homens. E Jesus chama aqueles homens, sabe de quê? Tem um nomezinho aí que você lembra aí, que Jesus chama os escribas, os fariseus? Tem um que você lembra dele aí? Raça de víboras. É uma delas, porque Jesus teve vários embates. E sabe por que Jesus teve esses embates? Porque Jesus estava mostrando aquilo que estava claro na lei e nos profetas. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio porque ele era o cumprimento da lei. E aqueles homens não enxergavam, e eles estavam dando mais valor àquilo que era tradição de homens. Porque aquilo que a palavra dizia que estava para se cumprir, havia se cumprido. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Presta atenção nisso. O problema é que aqueles homens fizeram daquilo que era bom algo ruim, porque tudo tem o seu momento. E Jesus então começa a confrontá-los. Mas será que nós temos feito o mesmo? Será que nós não estamos fazendo o mesmo? Nós não estamos colocando as nossas tradições acima de tudo? Porque Jesus precisa ser o alvo principal. Jesus precisa ser o foco principal. Quando nós olhamos para o evangelho do século 21, o que esse evangelho tem feito? O que ele tem propagado? Qual tem sido o objetivo dele? Crescer? Megas igrejas? Ter maior número de seguidores na internet? Ter pastores que são multinacionais, internacionais, conferencistas? Esse é o objetivo da igreja. Cultos com as suas festas e os seus momentos que nos agradam e depois saem e vão viver a vida pecaminosa. Paulo está dizendo assim, cuidado. Cuidado com a filosofia. Cuidado com aquilo que é sutil, que tenta entrar no meio da igreja. Cuidado com as tradições. Porque as tradições, elas também derrubam aquilo que é a verdade, que é Jesus.
na sua vida, porque Jesus não pode ser derrubado. Mas derruba para você, derruba para as igrejas, e as igrejas vão acabando, e elas vão minguando. E olha, o evangelho que lá na Europa uma vez foi tão forte, vai lá hoje para você ver. Mas a Bíblia diz que seria assim nos últimos dias. Por causa das tradições. Mas Paulo, ele ainda traz algo muito mais perigoso. Porque ele vai dizer assim, olha, além das tradições, ele vai dizer assim, olha, mas tem os rudimentos do mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim, olha, eu preciso ir lá em Efésios. Porque em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Efésios, que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele vai dizer o que são esses rudimentos do mundo. É aquilo que nós vivíamos anteriormente, que Paulo escreve aos Efésios. No capítulo 2, no verso 2, ele diz assim, olha, nos quais, está aqui, você pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? Nos quais... Paulo está dizendo assim, cuidado com os rudimentos do mundo, cuidado com aquilo que era o que você vivia antes. Nós estávamos neste estado. Nós andávamos segundo o curso do mundo. Nós éramos pecadores, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo está dizendo assim, cuidado, para você não voltar para o lugar de onde você veio. Cuidado para você não querer viver a vida que você vivia antes. Por isso que ele está dizendo no verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, então ande nele. Porque vocês eram aquele povo morto, que andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência. Você quer voltar para lá, irmão? Você quer voltar para lá? Sim ou não? Eu não quero não, irmão. Irmão, só quando eu lembro, me dá pavor. Me dá pavor. Só de lembrar o que é uma vida sem Jesus. Me dá pavor. Mas para isso você precisa tomar cuidado com as filosofias, com as sutilezas, com as tradições, para que você não torne atrás. Para que você não volte para o lugar de onde você veio. O lugar de onde Jesus, o nosso Senhor Jesus te tirou. Ele te tirou de lá, irmão. E é o que o apóstolo Paulo vai trazer dos versos 9 em diante. E ele começa dizendo assim, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O apóstolo Paulo começa a dizer agora que nós não podemos ser mais escravos daquelas coisas, porque nós temos alguém que fez uma obra grandiosa por nós. Porque nós agora recebemos a Jesus Cristo e esse é o Jesus que nós recebemos. E eu quero, ao expor aqui estes versos, eu queria que você refletisse se você entendeu de fato que esse é o Jesus que você serve. Porque você pode ser apenas um membro de uma igreja sentado em um banco aos cultos de domingo. Mas você precisa saber de fato se Jesus é o Jesus que você serve. Se esse Jesus é aquele que te libertou dos poderes das trevas, dos rudimentos do mundo. Se esse Jesus é aquele que te tirou da morte e te trouxe para a vida. Você precisa pensar nisso. O apóstolo Paulo, acredito que ele estava lá preso, e enquanto a carta andava, eu fico pensando nele aqui, orando e pedindo ao Senhor, Senhor, quando aquele povo lê aquela carta, Senhor, faça com que eles compreendam quem é Jesus. Senhor, quando aquele povo lê aquela carta, faça com que eles entendam os perigos que eles estão correndo com as filosofias, com as sutilezas, com as tradições, com os rudimentos do mundo. Ele devia estar orando e falando assim, Senhor, abençoa para que eles entendam quem o Senhor é. Irmão, se você sair daqui hoje sem entender quem o Senhor é, você perdeu seu tempo.
você perdeu seu tempo, eu sinto muito te informar. Se você tem entrado e saído, sem saber quem Jesus é, porque aqui neste púlpito, aqui nas aulas de escola dominical, aqui nos cultos de orações, aqui nos pequenos grupos, nós temos falado desse Jesus, que é o que importa para nós. Nós não importamos com outra coisa. Se você se importa, você está no lugar errado. E ele começa a descrever então, que nós somos desse Jesus. Ele é Deus. Nele habita toda a plenitude. Nele habita toda a perfeição, a divindade, tudo aquilo que é espiritual, o ser celeste, o Deus Todo-Poderoso está nele. O verbo se fez carne, e esse verbo que se fez carne é Jesus, e Jesus é Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, ele veio para nos aperfeiçoar. Esse Deus Todo-Poderoso veio para dar a você a mesma essência dele. Meus irmãos, por que vocês não podem andar de acordo com as filosofias, com as vãs sutilezas, com as coisas deste mundo? Por que vocês não podem andar segundo essas coisas? Porque agora nós fomos alcançados por um Jesus que nos faz e nos traz de volta a sua própria essência. Por isso nós somos chamados cristãos. Por que você é chamado cristão? Eu fiz essa pergunta, está lá no YouTube, assiste lá. Por que você é chamado cristão? Porque você é membro da igreja? Porque você é presbiteriano? Porque você vem na igreja domingo? Você está com um grande problema, meu irmão. Tem uma razão para a gente ser chamado cristão. É porque nós recebemos de Cristo a salvação. É porque nós o reconhecemos como Salvador das nossas almas. É porque nós sabemos o que Ele fez por nós. É por isso que nós somos cristãos. Se não for por isso, você pode ser membro de qualquer outra entidade aí fora, porque vai dar na mesma. Mas você tem a oportunidade de sair daqui hoje, sabendo quem você é. Sabendo o que Jesus fez por você. Porque Paulo continua, ele vai dizer que esse Jesus, que é a plenitude da divindade, que compartilha isso conosco, quando nós o reconhecemos e somos alcançados por ele, ele vai dizer que agora nós temos um velho homem que foi morto e um novo homem que foi levantado. Então olha o verso 11 ao verso 13, olha o que o texto diz, leia comigo do verso 11 ao verso 13, vamos ler todos juntos? O texto diz, nele também... tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual... 13, e a vós outros... Olha o que está acontecendo aqui. É interessante porque alguns comentaristas dizem que dificilmente na igreja primitiva alguém poderia ser chamado cristão sem ser batizado. O batismo é um símbolo que nós usamos como a aliança que o Senhor fez conosco. É uma ordenança. Nós aprendemos aqui sobre sacramentos, há poucos dias na escola dominical. Eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade de fazer isso mais à frente. Para você que não pôde participar, esteja e conheça sobre esse assunto. Mas nós estamos diante de um momento em que Paulo está dizendo assim, olha, agora já não é mais pela circuncisão. Agora o que acontece na vida de vocês já não é mais o corte de um pedaço de carne no corpo do homem. Mas agora é a morte da carne. Este Jesus que nos alcançou, este Jesus que tem toda a plenitude da divindade, que compartilha isso conosco, Ele agora faz com que a nossa carne morra. A sua carne precisa morrer.
E ele vai dizer, esse é o velho homem. Mas olha o que Jesus fez. Nós fomos sepultados e essa carne e esse velho homem, ele foi sepultado com Jesus Cristo. Amém, irmão? Jesus Cristo fez isso por nós. E agora nós temos o símbolo precioso que é o batismo. Que nos revela que este Jesus Todo-Poderoso, Ele levou sobre si o nosso pecado. Nós recebemos o perdão. Nós fomos sepultados juntamente com Ele. Ele levou para a sepultura os nossos pecados. Porque o preço foi pago. E tudo isso mediante a fé. Sinais da vida cristã. O apóstolo Paulo começa agora a mostrar a obra redentora de Jesus. Porque ele vai dizer assim, olha, o seu corpo pecaminoso, ele agora não pode subsistir, ele não pode mais viver, porque Jesus Cristo, quando morreu por você, ele levou este corpo pecaminoso, essa carne pecaminosa, ele levou sobre ele e sepultou isso com ele. Isso não pode viver mais. Isso não pode voltar mais. Agora nós fomos ressuscitados. Olha que interessante. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu o quê? Vida! Nós recebemos vida, irmãos. Nós somos vivificados, Ele ressuscitou e nós ressuscitamos junto com Ele. Nós agora somos novo homem, nova mulher, nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo, é novo. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós não podemos dizer que somos cristãos se ainda não despojamos do corpo carnal, da mente carnal. Nós recebemos nova vida, nós recebemos uma nova mente, nós recebemos um novo coração, porque agora nós somos de Cristo, nós agora ressuscitamos com Cristo, para viver por Cristo e viver para Cristo. Irmãos, nós estamos num mundo que você tem que acordar de manhã, você tem que fazer as suas tarefas de casa, você tem que ir para o trabalho, você tem que ir para a escola, você tem que voltar para casa, e a tarefa continua, e você paga as contas, e você compra as coisas, e você avança, e você vai, mas a nossa vida não é essa. Nós fazemos isso, e enquanto fazemos isso, nós cumprimos o nosso chamado, nós cumprimos a nossa vocação, que é ser cristãos e anunciar o evangelho da salvação. É mostrar a vida. Nós andamos, nos movemos em Cristo e levamos essa vida aonde há mortos. Porque quando nós andamos, quando nós caminhamos, e quando nós levamos vida, por meio da palavra de Deus, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela é ministrada àqueles que ainda estão mortos. E então o que acontece com eles? O que acontece? Eles recebem vida, irmãos. Parece que nós estamos aqui sentadinhos no banco da igreja esperando as pessoas reviverem sozinhas, sendo que nós temos uma ordem. Tem uma ordem para você, meu irmão. Você que está em Cristo, você que recebeu a Cristo, você que anda nele, radicado nele, edificado nele, fé convicta, que tem ações de graça. Você que não anda segundo as filosofias, você que não anda segundo as vãs sutilezas, as tradições e os rudimentos do mundo. Você que já reconheceu quem Jesus é, a sua carne pecaminosa, o seu corpo carnal, ele já morreu e você já ressuscitou com Cristo, você tem uma missão. Que Paulo já disse qual era essa missão, no capítulo 1. Cumprir aquilo que Cristo veio realizar.
Paulo, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1, no verso 24, ele diz assim, olha, agora me regozijo nos meus... O que Paulo está falando aí? Que ele se regozija em quê? No sofrimento. Esse sofrimento é por quê? É um sofrimento por vós, pela igreja, pelas pessoas que o evangelho está indo, chegando, que ele está levando esse evangelho, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando assim, olha, eu agora caminho em favor da igreja. Eu agora sofro em favor da igreja. Irmão, você tem sofrido em favor da igreja? Ou quando a igreja propõe alguma coisa para você, você já fala, isso aí não é. Você tem sofrido por amor a Jesus? Ou você está buscando viver uma vidinha melhor? Ou você está buscando um pouquinho mais de conforto na terra? Ou você está querendo um pouquinho mais de finais de semana prolongados? Ou nós somos cristãos ou não. Ou nós servimos a Jesus ou não. Ou nós vivemos com Ele, ressuscitamos com Ele, ou não. Se não ressuscitamos com Ele, estamos mortos. E eu quero caminhar para o final. Porque no verso 14, ele diz assim, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava como ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ô irmão, você entendeu o que eu acabei de ler? Você pode ler comigo? Vamos ler comigo, verso 14 e verso 15. Leia comigo, queria ouvir a sua voz lendo esse texto. Leia comigo. O texto diz, tendo cancelado... Tinha uma ordem contra você. Tinha uma ordem contra você. Tinha uma ordem contra você, meu irmão. Ela não podia ser revogada. Você está entendendo isso? Tinha uma ordem contra nós, meu irmão. Era uma ordenança. Esse preço você não podia pagar. E a sensação que eu tenho é que parece que os crentes da atualidade, aí eu não vou colocar você como uma pessoa aqui, como se eu estivesse falando de você, exclusivamente, trazendo, o pastor falou de mim lá, mas eu não sou assim, não é isso não, eu quero falar de uma vida geral, de um evangelho geral, que nós estamos vivendo neste século. É que parece que as pessoas esqueceram que havia uma dívida contra elas. E as pessoas vivem como se elas conseguissem pagar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não consegue, não conseguia e nunca vai conseguir. Mas nós temos um que pagou a dívida. Esse é Jesus, meu irmão, que eu estou apresentando aqui hoje. Ele pagou a dívida. O escrito de dívida que era contra nós, que constava como ordenança e era prejudicial. Era um prejuízo para você.
profeta Isaías vai dizer que ele tomou sobre si. Ele pegou aquele negócio que era contra você e ele colocou sobre ele. Qual é o problema? Que nós não estamos entendendo isso. Qual é o problema? O que está acontecendo com a geração de hoje? Eu espero, meu irmão. O sentimento que eu tenho é de ser pelo menos um Jonas. Não em querer ver vocês destruídos. Mas um Jonas que passou por uma cidade correndo. Todo esgandaiado. Uma cidade que era para percorrer em 3 dias, ele percorre em 1. Ele fala hebraico para uma cidade que falava aramaico. A notícia dele é que eles seriam destruídos. Mas o meu desejo em ser um Jonas para vocês, é que vocês sejam como Nínive. Que naqueles dias, não a Nínive posterior, porque a Nínive posterior foi destruída, tá, irmão? Estou querendo falar de um ato muito precioso que aconteceu, onde todos, do rei aos animais, vestiram um pano de saco e cinza. E se colocaram diante do Senhor e se arrependeram. Eu não quero, irmãos. Domingo após domingo, sair daqui pensando que a mensagem não chegou no seu coração. Não sou Espírito Santo, não sou capaz disso, não. Mas o meu desejo é como Paulo. Meu desejo está aqui no capítulo 2. Eu quero verificar a boa ordem na vida de vocês. Eu quero olhar para vocês e ver essa fé firmada em Cristo. É tudo que eu desejo, meu irmão. Eu não quero ser chamado para tomar um cafezinho na sua casa, eu quero ser chamado na sua casa para você compartilhar das bênçãos do Senhor comigo. E falar assim, eu poder olhar na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família e ver que você está firmado na fé. É tudo que eu quero. Se você quiser me chamar para um cafezinho também, eu não ligo não, tome também. E eu quero que você saia daqui hoje, sabendo que esse Jesus triunfou. E é interessante porque o pastor Júnior fez uma explanação tão preciosa desse verso 15, que eu vou deixar você curioso, vou deixar você assistir o sermão dele. Porque ele explicou como é esse despojamento. E eu não quero nem tentar. Porque ele foi tão preciso e foi um negócio tão de Deus. Assiste lá. Eu queria que você assistisse. Porque a verdade é, tinha uma dívida que era contra nós. Mas ela foi paga. Amém, irmão? Você crê nisso, meu irmão? Ela foi paga. Não é para você sair daqui triste, não. É para você sair daqui feliz. A não ser que você esteja do outro lado. Buscando filosofia. Vã sutileza. Buscando tradição. Rudimento do mundo. A não ser que você esteja do outro lado. Você não pode sair daqui triste, não. Você tem que sair daqui feliz. Porque Jesus Cristo triunfou, amém? Ele triunfou. Ele pagou a dívida que era contra mim e contra você. E este é o preço que foi pago. Para que nós, que agora andamos nele, estamos enraizados nele, edificados nele, morada do Altíssimo. Com uma fé inabalável, possamos ter ações de graça. Porque nós sabemos o que Jesus fez por nós. Porque nós sabemos que Ele nos tirou do velho homem, sepultou o velho homem. E nos deu vida. Uma nova vida. Um novo homem. E Ele fez isso, cravando os nossos pecados sobre Ele na cruz.